Olá, estamos aqui iniciando mais um Diálogos rumo à 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e dessa vez temos a alegria de ter conosco aqui 3 convidadas que já vou apresentar. Antes, dizer para todo mundo que esse é um espaço que a gente criou para dar subsídios para as discussões das conferências municipais, conferências estaduais e as conferências livres de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Ou seja, o nosso intento é criar esse espaço de discussão e aprofundamento, reflexão sobre o tema central da nossa 5ª Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, qual seja saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano. E a nossa intenção é reunir sempre pessoas que representam o controle social, pessoas que representam os serviços de saúde, entidades que atuam na luta pela saúde e na defesa do direito à saúde no Brasil, movimentos sociais e demais. Então sejam muito bem-vindas as nossas convidadas e você que nos acompanha também participe. Esse evento é semanal, todas as semanas seguindo rumo à 5ª Conferência. Bom, eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, estou usando um blazer preto e uma camisa de cor próxima ao marrom. Então, um prazer estar com vocês aqui. Eu peço também que as nossas convidadas façam a sua autodescrição nesse primeiro momento. E quero começar apresentando aqui nossa convidada, Daniele Moretti, que está representando a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Dani Moretti. Olá, Luiz, e todos aqui convidados, né, e também você que está assistindo. Eu sou Dani Moretti, né, represento a CIST estadual do Conselho Estadual do Estado do Rio de Janeiro, né, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu sou uma mulher negra, estou aqui trajando um vestido bege, seguindo aqui a orientação, né, dessa autodescrição. Estou com um brinco aqui bem representativo, né, escrito preta, né, que é a simbologia que a gente tem aqui para fortalecer, né, a igualdade racial, para fortalecer o lugar de onde a gente vem, né, um pouco do nosso lugar de fala. Dani, muito obrigado pela sua presença e, de maneira logo imediata, já chamo também, saúdo aqui, a nossa companheira Adriana Scanvet-Sachs, que está representando aqui a Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Atualmente ela exercita a função de presidenta da associação. E é interessante ressaltar também que a Adriana é uma trabalhadora de um centro de referência em saúde do trabalhador, nesse caso, o Sereste Vales, do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, Luiz, né, e gostaria de saudar todas as convidadas, a Dani, né, que já se apresentou, e a todos que estão nos ouvindo. Para nós, né, da Abrache, que é um movimento social, uma associação que reúne pessoas, né, de diferentes formações e diferentes regiões do país, na defesa, né, da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras de todo o Brasil. É muito importante podermos estar com vocês, e principalmente a gente está discutindo sobre a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, tão significativo para nós construirmos, né, todas as políticas públicas que os trabalhadores precisam e merecem. Então, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos crespos, com alguma ajudinha aí para a natureza, né, e estou vestindo um vestido azul com alguns corações, né, no detalhe, que é bastante significativo, eu acho, no nosso momento atual, trazer o amor como uma das coisas mais relevantes para a nossa sociedade. Muito obrigado, Adriana. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. E agora eu saúdo também uma prata da casa. Estamos aqui com a Olga de Oliveira Rios, que é uma trabalhadora da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador, tem muita experiência
nessa coordenação, já tem tido muita atuação junto ao controle social e junto à nossa rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Muito prazer também, Olga, estar com você aqui nesse diálogo, especialmente porque a gente trabalha muito próximo, uma vez que você é a assessora atual da coordenação geral. Muito obrigado pela presença também, Olga. Bom, eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui, né, para falar sobre a 5ª conferência, mas também estar junto de 2 mulheres bem queridas, né, tanto a Dani como a Adriana, são parceiras, são mulheres guerreiras, inclusive, batalhadoras pela saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos loiros, misturado com os branquinhos, né, que vai ser, pela luz, não vai parecer todo esse brilho. Estou com um casaco vermelho hoje, ok, tá? Tá um pouco frio, no Distrito Federal. E quero dizer que sou mãe, trabalhadora, nordestina e trabalhadeira. O que significa que nós mulheres, já começando a falar de política de saúde trabalhadora e trabalhadora, tem um importante fator de que, além de ser trabalhadora em horas comerciais, nós somos também trabalhadeiras nos demais períodos do dia ou da noite. Obrigada. Nós que agradecemos, Olga. Você já chegou, inclusive, problematizando o tema da nossa conversa aqui, que queria relembrar, é uma iniciativa do Conselho Nacional de Saúde, em parceria com a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador. Portanto, CGESAT e CNS juntos promovendo esses diálogos. E hoje um diálogo bastante importante com 3 mulheres, como a Olga mesmo mencionou. E isso já denota uma condição bastante importante. A importância da gente pensar esse tema da saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano. E eu quero começar exatamente por aí. Vou começar com a Adriana, depois com Dani, depois Olga, numa primeira rodada para ouvir essas mulheres que estão aqui exatamente sobre por que é que a saúde do trabalhador e da trabalhadora deve ser considerada um direito humano. Adriana, por favor. Bom, Luiz e colegas, né? Eu sempre digo que a saúde é a primeira de todas as liberdades. Qualquer alteração, qualquer implicação na nossa saúde já nos priva de fazer alguma coisa, né? Mesmo que seja pequenas coisas. Então, a gente colocar a saúde como um direito humano, né, é algo imprescindível. As implicâncias na saúde, elas interferem em todos os nossos segmentos da nossa vida e da nossa sociedade, do indivíduo e do coletivo. E se é assim para a saúde de todas as pessoas, né, da população em geral, é assim também para a população trabalhadora. É quase estranho a gente ter que explicar, né, por que trabalhadores e trabalhadoras têm direito à saúde, né? E a gente sabe, né, que, a grosso modo, essa parcela da nossa população, que é bastante significativa, especialmente para o SUS, né, o conceito amplo do SUS de trabalhadores e trabalhadoras, eles se expõem cotidianamente a situações de trabalho, a condições de trabalho, a características do seu trabalho que ameaçam a sua saúde, né, e a sua segurança e a sua integridade. Colocam literalmente a sua vida em risco cotidianamente a serviço do coletivo, a serviço da sociedade. Então, nada mais justo que essa sociedade, que esse coletivo, garantir, né, a saúde dessa população como um direito que seja inegociável. Lembrando também que não existe trabalho sem trabalhador, não existe trabalho sem o ser humano, né? O trabalho, ele é fruto da nossa existência, da nossa capacidade humana de interferir sobre os materiais, de pensar, de produzir, de criar, né? Então,
é muito óbvio que este direito seja um direito imprescindível. Muito obrigado, Adriana. Dani Moretti, a gente quer ouvir sua perspectiva também, como uma mulher que está envolvida no controle social de um estado como o Rio de Janeiro. Por que a saúde do trabalhador e da trabalhadora deve ser colocada como um direito humano? Então, Luiz, eu acho que a primeira pergunta que eu me faço é: por que não é? Por que não é? Né? Então, acho que a Adriana traz uma colocação importante, né, de que mundo do trabalho é esse. Então, eu acho que a gente precisa, já pensando o amplo, né, de fazer com que as pessoas comecem a se perguntar por que saúde do trabalhador e da trabalhadora não é um direito humano. E por que não é? Né? Então, se o trabalho é o centro que acaba nos movendo, né? Se a gente acorda para trabalhar, vive para trabalhar, né? Caminha para trabalhar, corre para trabalhar, por que na hora que isso, a nossa saúde, que é o que nos leva a esse trabalho, porque sem saúde você não trabalha, por que na hora de olhar para esse direito, não é olhado como um SUS, que é um direito para todos, independente do que te amarra enquanto direito legislativo. Então, acho que é nosso papel hoje pensar e levar essa questão. Por que não é considerado como direito humano? Né? Já que todos nós entendemos que o trabalho é um pilar e que a gente entrega a nossa vida para esse trabalho, como a Adriana trouxe, por um coletivo, por que a gente já não está falando disso e já não está colocando que saúde do trabalhador e da trabalhadora é e precisa ser trazido como um direito humano? Então, acho que a gente tem esse papel aí de fomentar essa questão, né? De fomentar isso, já que está dado para nós que o trabalho é o que vai nos movendo e fazendo com que a gente mova essa sociedade. Eu acho que eu fico por aqui. Perfeito, Dani. A gente agradece muito. Olga, duas boas respostas. Uma abordou alguns aspectos sobre a saúde como liberdade. A Dani faz a inversão da pergunta: por que não é? Isso já mostra quem nós somos em termos de sociedade. E para você, Olga, saúde do trabalhador deve ser considerado como um direito humano? Por quê? E por que não? Essa também seria a minha abordagem, né? Indo aí de encontro com a Dani, indo de encontro ao professor Fadel, um dos defensores aí da saúde trabalhadora como um direito humano, né? Que é o tema central dessa conferência. E para acrescentar mais, além de dizer por que não, hoje tanto a Adriana trouxe a questão da liberdade, da questão do direito à saúde, né, que tem que ser em primeira escala aí, se não tem saúde, não trabalha, não vive, né, adoece e pode morrer, né? Então, eu quero colocar que a saúde do trabalhador e trabalhadora tem que ser um direito humano porque ela ultrapassa as linhas colocadas de vínculo, de situação local, né, seja dentro de empresas, seja fora das empresas, seja esse trabalho aí pelos apps. Então, quando a gente considera o direito, primeiro é o direito de ter o trabalho, depois um trabalho digno, né? Então, essa abordagem da quinta conferência vem de encontro a esse momento que a gente vive das mudanças dos modelos de trabalho, das morfologias, né, que falam do trabalho. Então, dizer que a saúde do trabalhador, como a primeira conferência colocou, né, junto com a oitava, que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, também a primeira conferência de saúde do trabalhador e trabalhadora trouxe essa reflexão. Hoje a gente coloca, além de ser um direito e dever do Estado, tem que ser considerada que a saúde do trabalhador é um direito humano para todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente dos seus vínculos, em qual situação, né, que você está inserido em contexto urbano ou rural. E, enfim, por isso que eu considero que tem que ser, sim, a partir de agora, a saúde do trabalhador e trabalhadora como um direito humano. Muito obrigado, Olga. E você cita na tua resposta uma realidade muito dura.
muito cruel. O fato de que muitas pessoas adoecem e morrem por conta do seu trabalho. Dani e Adriana tangenciaram algo nesse sentido também. A minha pergunta para vocês, então, invertendo um pouco agora a ordem das falas, primeiro vamos a Dani, depois a Olga, depois a Adriana, perguntar a vocês, olha, tem muitas situações ainda muito drásticas no mundo do trabalho. A morte, por exemplo, de trabalhadores por acidente de trabalho fatal é algo inaceitável. Adoecimentos devido à exposição química, devido às más condições de trabalho e à péssima organização do trabalho, ou a perseguição, ou a assédio, ou a desrespeito, é uma coisa realmente que nos deixa com sensação de uma injustiça que ocorre no mundo do trabalho. Mas nós temos o direito trabalhista, nós temos o direito previdenciário, nós temos o direito ambiental, direito sanitário. Esse conjunto de direitos tem sido suficiente para diminuir as mortes e adoecimentos, tem sido suficiente para barrar essas injustiças no mundo do trabalho? Qual a perspectiva que vocês têm sobre isso? Vou começar com você, Dani. Qual a sua perspectiva? Então, Luiz, tem sido pouco, né? Porque se tivesse suficiente, a gente não estava morrendo, a gente não estava adoecendo. E o pior do que isso, que eu penso, como trabalhadora comerciária, é a naturalização das doenças desse mundo do trabalho, né? O trabalhador hoje, ele necessita tanto desse trabalho, ele precisa tanto disso, que ele começa a não colocar como uma questão, não questionar, não estranhar algumas doenças que ele vai tendo ao longo do tempo, né? E com isso, a gente foi entrando direitos, por exemplo, que o trabalhador ele quer mais esse direito do que realmente pensar a sua própria existência, sua própria saúde. A gente pode citar um exemplo aqui. A insalubridade, a periculosidade. O trabalhador não quer mais pensar que ele não tem que trabalhar num ambiente insalubre. Ele já quer pensar que ele precisa do 40% da insalubridade para garantir. O trabalhador não quer mais pensar no risco e no perigo. Viver um risco, dane-se, então eu preciso só ter o recurso desse perigo que ao qual eu estou submetido. Então, se esses direitos que estão aí, né, que bom que antes da gente lutaram para isso, para poder garantir os direitos, porque a gente sabe, se não, estaria muito pior, né? Mas com o avanço do tempo, novas relações de trabalho chegando, já está dado que esses direitos eles estão limitados. E essa limitação, ela um pouco mistura com aquilo que é regulação, normas, né? E no mundo do trabalho, isso acaba ficando muito preso. E as normas, ao invés de vir para acabar com o risco, com o perigo e trabalhar em cima dos direitos à vida e também do direito humano, ela vai garantindo possibilidades de risco, de perigo e de morte para o trabalhador. E isso é uma coisa que, por isso é importante a gente pensar a saúde do trabalhador como ela é, não que a gente vai banalizar, e a gente precisa muito das normas reguladoras, né, para dar conta de uma série de questões no mundo do trabalho. Mas é perigoso, porque se a gente não consegue fazer essa separação entre a saúde do trabalhador e a saúde ocupacional, a gente vai permitindo, né, e o trabalhador vai se permitindo que ele pode mais um pouquinho, ele pode entregar mais um pouquinho da vida dele, porque tem uma norma que diz que ele só precisa usar determinada coisa que o protege a partir com uma limitação. E enquanto a gente não tiver nenhum equipamento de proteção que impeça que o trabalhador morra, aí, enquanto isso não existir, então a gente vai dizer que não dá conta os direitos que a gente tem, não dá conta as normas que a gente tem. E pensar que está dado aí os direitos sanitários, está dado aí os direitos previdenciários, direitos trabalhistas, e o trabalho, e essa perda de direitos, onde ela fica, né? Então, por isso que, quando a gente pensa a saúde do trabalhador como direito humano, você vai pensar o SUS, né? O SUS igualitário, o SUS equânime,
né? O SUS que não tem vínculo empregatício para você entrar lá, né? Que não tem você não precisa ter nenhum acesso à previdência para entrar lá. Você não precisa ter nenhum direito no campo da legislação para estar dentro do SUS, né? Não precisa nem ser desse país, né? Para ser considerado, para ter o direito como humano a estar dentro do SUS. Então, acho que os nossos direitos, que são muito bem-vindos, claro, né? Porque sem isso não dá conta da gente chegar aqui, né? Eles são extremamente importantes, mas está dado, de acordo com o mundo do trabalho, novas tecnologias, novas relações de trabalho, a própria pandemia vai trazer para a gente que esses direitos não estão assegurando a gente de não adoecer, não morrer. E deixar, por último, um exemplo bem interessante, a própria pandemia mesmo, né? Todo mundo sabe que alguns equipamentos de proteção, eles precisam de regulação e tudo mais. Mas na pandemia chegou um momento que não, para tudo. E a máscara de pano, ela resolve. Ninguém precisou fazer um estudo profundo e aprofundado, colocar um selo, né? Um selo. Então, acho que quando a gente pensa em dizer que os direitos que a gente tem hoje não são suficientes, é a partir daí. Porque novas relações se criam, novos procedimentos se criam e precisam se criar, e nós não podemos ficar presos somente naquilo que nos dá no campo do direito. Porque senão a gente deixa de pensar a saúde como algo amplo, e sim começa a colocar as coisas na casinha do direito. Tem direito, tudo bem, se não tem, nós não vamos discutir isso aqui, porque isso aqui não vale a pena, porque não está garantido em nenhuma legislação prevista. Acho que é isso. Obrigado, Dani. Olga, e para você, tem muita gente adoecendo e morrendo, e tantas legislações. Está sendo suficiente, Olga? Como é que você enxerga isso? A própria Dani aí, né, que me antecedeu, já disse. Não existe ainda, né, nenhuma norma, né, nenhuma forma, nenhum mecanismo, instrumento que garanta que o trabalhador não morra. Então, nós precisamos avançar, sim, nos direitos, né. Eu até compreendo que a Previdência hoje abre um espaço para que qualquer indivíduo possa contribuir, né, para o seu futuro, na sua futura aposentadoria. Mas nem todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país têm vínculo trabalhista. Então, essa outra parte dos trabalhadores que não tem esse vínculo, e aí? Né? Que direito os garante? E ter a garantia de que o trabalhador e a trabalhadora é um direito humano significa, né, que é a garantia da vida, né, de preservar a vida, independente da sua atuação profissional ou laboral. Né? Então, eu acredito que quando a gente fala desse direito humano para complementar os direitos já adquiridos, né, sob luta de muitos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, a gente quer dizer que a gente está dizendo para eles que vocês têm direito à vida, e morrer não faz parte do trabalho, não é a parte legal do trabalho, né? Então, eu acredito que é muito importante, porque vem somar, né, para aqueles que não têm nenhum tipo de direito garantido, né, em normativas, né, em legislações, como bem trouxe aqui a Dani, não tem também nenhum IPI específico, ou, né, que o resguarde daquele trabalho. E quando a gente fala de trabalho, na perspectiva da saúde pública, a gente fala de serviços laborais, independente que ele tenha até remuneração. Trabalho é trabalho, né? Então, é fundamental que, a partir desse momento, do contexto do cenário que a gente vive, falar de direito humano é garantir a vida do trabalhador e a trabalhadora, independente em que contexto ele esteja inserido no mercado de trabalho. Você traz um aspecto bastante importante. Os números de adoecimentos e mortes que a gente sabe de maneira mais aproximada cobre uma fração pequena da realidade dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Existem muitos informais, muitas populações submetidas a trabalhos e ofícios tradicionais,
população precarizada no mundo do trabalho, falta-se o registro, então o trabalho formal cobre uma parcela muito pequena, muito bem lembrado por você, Olga. Alguns direitos não têm alcançado essa população. Adriana, e para você? Qual o impacto Se me disso? permite, Leão, Claro, vai. E se me permite só acrescentar rapidinho, viu, Adriana? A maioria da população hoje trabalhadora no nosso país são informais, né? Não são essas de vínculo trabalhista ou assegurado quando tem um concurso, alguns tipos de previdência, né? Então, infelizmente, a maioria dos nossos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, eles são inseridos de alguma forma nessa informalidade. E isso já mostra que o direito tem sido insuficiente porque não alcança muita parcela dessa população. É justo. Então, falar de direito humano como um direito para todos os trabalhadores vai, de uma certa forma, de encontro a esse conjunto de trabalhadores que está em força de trabalho no nosso país, porque nós dizemos assim, olha, você pode não estar coberto por um direito trabalhista, previdenciário, sanitário, mas a gente tem que dizer para as pessoas que você é trabalhador e trabalhadora e é digno de ter um trabalho decente, protegido, que não te adoeça e nem que você venha a óbito por causa disso. Adriana, o papo tá quente aqui. O que você coloca mais brasa aí na nossa conversa, Adriana? Então, Luiz, claro que eu concordo com a Dani, com a Olga, com a tua própria percepção. É muito evidente que as nossas legislações, as nossas normas legais, elas não estão dando conta de proteger, né, os trabalhadores e as trabalhadoras nas suas diferentes formas, né, de desempenhar essas atividades ou de obter renda e sobrevivência, né, subsistência no seu cotidiano. E além disso, a gente sabe, né, e é o que a gente deseja, que não seja só, que as pessoas não trabalhem apenas para sua subsistência, mas que elas possam se realizar, que elas possam contribuir para o mundo, que elas possam se transformar pelo trabalho e não apenas ser atingidas pelo trabalho, né? Eu, como tu falou no início, né, que eu sou seresteira, né, estou num sereste há mais de 20 anos, e quando eu fui apresentada para a saúde do trabalhador, porque a minha formação inicial era em medicina do trabalho, né, quando eu fui apresentada para a saúde do trabalhador, eu logo disse que a gente precisava mudar essa palavra, né, de trabalhador, que já carrega a dor no próprio nome, né, para trabalhazer, né, a gente poder ter, né, o prazer de estar desempenhando alguma atividade que nos faça, né, um ser humano melhor, né, que esses direitos não precisassem ser tão discutidos assim, por tão óbvios que sejam. Mas eu queria trazer, assim, acho que alguns pontos em relação a essa questão da legislação, porque a medicina do trabalho, ela, né, vai muito em cima também da legislação, das normas regulamentadoras, né, algo que faz muito parte, né, desse mundo, desse olhar aí da saúde ocupacional, da medicina do trabalho, saúde e segurança, que a gente que está no lado da saúde do trabalhador aprende, vai desenvolvendo, né, o nosso jeito de interpretar e lidar com isso. Mas, primeiro, a legislação não é suficiente, não está dando conta. Mas ela não é necessariamente uma legislação tão ruim assim, né? Claro que a gente teve muitas perdas nos últimos anos, então ela ficou pior, né? Se perdeu algum desses direitos previstos na legislação, já não se tem na prática, ainda eles não estão nem previstos na legislação. Mas se tudo que está ali fosse aplicado, com certeza, né, os nossos trabalhadores e trabalhadoras estariam melhor cuidados, estariam melhor protegidos, tá? Mesmo com todas as nossas críticas ao que está posto. E uma das críticas que eu trago e que eu acho de extrema relevância, que tem a ver com o que a Dani trouxe da naturalização,
né, do adoecimento, do sofrimento e até mesmo da morte no trabalho, né? A banalização de tudo isso em todos os segmentos, tanto os profissionais de saúde que banalizam o sofrimento, né, dos trabalhadores quando procuram com queixas, com dores, com dores da alma também, né, não só dores do corpo. Quando a gente fala de limites de tolerância, de valores de referência, é algo que para mim, como médica, é muito estranho. Me causa muita estranheza mesmo, é a palavra. Por que o corpo do trabalhador, a alma do trabalhador, né, ela pode estar exposta a substâncias e a situações, né, a riscos acima do que a população em geral. Quando a gente vai ver o limite de exposição a determinadas substâncias, se for para a população, o valor de referência é 1, a população em geral. Se for para o trabalhador, o valor de referência é mais alto. Como se o fato de nós estarmos no trabalho nos desse uma certa, né, autorização, né, para expor a situações piores, a riscos, ameaças maiores, né, enfim, é algo muito estarrecedor isso, né? Justamente deveria ser o contrário, né? Se a pessoa vai passar tanto tempo dentro do seu local de trabalho, ela deveria estar exposta a menos quantidade do que os demais que vão estar eventualmente expostos, né? E a legislação, ela faz o contrário. Então, isso eu acho bastante uma crítica, assim, que eu acho que vale uma reflexão, né, de todos nós. Mas isso reflete o quê? Né? Reflete o porquê que nós estamos precisando levantar a bandeira que a saúde do trabalhador e da trabalhadora é um direito humano, porque ela não é o que vem em primeiro lugar. O trabalho, ele vale mais do que o trabalhador, embora ele não exista sem o trabalhador, mas ele vale mais, né? Em nome do trabalho, tudo é tolerado, né? Inclusive as falhas éticas, né, de qualquer pessoa, né? Basta a gente ir num velório, né? As pessoas tinham críticas né, em relação a quem está deixando este mundo, mas chega lá na hora, mas ele era trabalhador, né? Então, em função do trabalho, tudo se perdoa, né? Eu posso deixar minha família sem, né, abandonada, eu posso não cuidar de mim mesma, eu posso ficar sem vaidade, eu posso ficar sem qualquer coisa, desde que seja para atender ao meu trabalho, né? E é isso, a economia, ela é colocada acima da vida, né? Então, por isso que as legislações, mesmo que bem escritas, elas acabam não dando conta, porque elas não são aplicadas, né? A Olga estava falando dos trabalhadores informais, que não têm direitos previdenciários, a Dani também trouxe essas questões, e o que é visto? Parece que quanto menos direito, isso eu escrevi agora ouvindo vocês, quanto menos direito garantido, parece que tem menos direito merecido, porque a pessoa está numa situação de maior vulnerabilidade, então ela que aguente qualquer coisa, ela que se satisfaça com qualquer trabalho, com qualquer condição de trabalho, porque ela precisa. Aí sim que a gente não precisa garantir direito nenhum para ela, basta que ela tenha, né, o acesso ao trabalho e dê graças a Deus que alguém está, né, dando essa oportunidade. Então, acho que o furo da legislação é isso, né? O que a gente, enquanto sociedade, coloca como mais importante? A vida ou o trabalho, né? O trabalhador ou a economia? E a gente sabe, né, que nós vivemos nesse conflito capital-trabalho e é esses resultados que, infelizmente, a gente vem colhendo, né, até hoje. Olha, são um conjunto de situações que vocês levantam que merece nossa atenção.
Agora, para mudar essa realidade, como é que a gente faz? Dani, Olga e Adriana, é uma realidade difícil, a vida sendo colocada como menos do que o mercado, o valor econômico ditando todos os processos, como vocês têm situado aqui. Como que a gente faz para mudar esse patamar? Como é que a gente faz? O que é necessário mudar para a saúde do trabalhador ser colocada como um direito humano, para a dignidade humana não estar submetida a essa lógica de mercado? Então eu vou dessa vez começar com a Olga, passar pela Dani, chega na Adriana novamente. Olga, o que é necessário a gente fazer para que a saúde do trabalhador saia entre nessa lógica do direito humano? Bom, como eu sempre acredito no poder popular, eu acredito que uma das ferramentas importantes para que a gente mude, né, e tenha garantido esse direito à saúde da trabalhadora com direito humano, é o engajamento de classe. Hoje, infelizmente, a gente vê que existe mais a condição de um trabalhador e trabalhadora individual, e não coletivo e de classe. Então, primeiro é o engajamento dos trabalhadores e trabalhadoras, né, em defender os seus direitos e não serem passivos de só as condições impostas pelo mercado, pela empresa, pela questão da sobrevivência. Então, como a própria Adriana colocou, e se coloca qualquer tipo de trabalho, né? A gente precisa também olhar para a questão, cenário político do nosso país, onde que possamos contar com parceiros, com representatividades, ou representantes, né, que também esteja engajado com essa mesma sintonia de que a saúde do trabalhador e a trabalhadora tem que ser um direito humano, né, de defender que não somos máquina. Nós somos corpo e alma. A própria Adriana traz aí na sua fala que nós somos corpo e alma. Mas acho que uma primeira iniciativa, tanto o Conselho Nacional de Saúde, a CIST Nacional, né, os seus representantes aqui que fazem parte desse coletivo, junto aqui com a CGESAT e a nossa diretoria, que é de Vigilância Ambiental e seu trabalhador, assim como a Secretaria de Vigilância Ambiental, está dando o primeiro passo. Colocar na mesa. A gente está falando muito de mesa aqui, né? Às vezes, quando trata-se do direito. Então, a gente está colocando na mesa. Olha, vamos repensar de que é necessário avançar na questão dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E o que a gente quer avançar? A gente quer avançar que esse direito seja considerado humano, preservar a vida, independente de qualquer situação. Não colocar ela em exposição só para colocar ou porque vai pagar um valor para que ela esteja exposta. Mas de que forma que a gente pode minimizar, e isso aí eu trago como referência até as nossas normativas de vigilância, como minimizar, né, ou eliminar todos os riscos para os trabalhadores e trabalhadoras. E a Adriana trouxe muito bem nessa fala, né, de que a gente não, como eles precisam de emprego, de trabalho, vamos colocar ele em qualquer trabalho. Graças a Deus ele tem trabalho. E, infelizmente, isso é uma fala que a gente nos acompanha. Mas é fundamental o engajamento dos trabalhadores e trabalhadoras que sempre estiveram nos processos de mudança do nosso país politicamente. A saúde do trabalhador hoje é incorporada dentro do SUS como uma das suas ações e serviços, porque os trabalhadores e trabalhadoras lá no passado, eles se manifestaram. A gente quer saúde para todos e para todas, né? E independente do vínculo, independente das contribuições mensais, a gente já paga nosso imposto, então a gente precisa, de uma certa forma, ser coberto por uma política pública de saúde. Então, nessa perspectiva, penso eu, esse é um caminho e uma forma da gente poder elevar esse debate ainda mais, não só aqui a partir da quinta, mas para outros espaços decisivos, né? De pactuações, de políticas, né, de normativas, enfim, de discussões, principalmente de consciência de classe, né, para poder, de uma certa forma, obter o êxito. Porque senão daqui a pouco é possível que alguém lá, né, possa imaginar que direito humano, na perspectiva de ser o trabalhador e trabalhadora, é uma vírgula, um ponto,
uma contribuição, um aumento em alguma taxa, alguma coisa, e na verdade não é. A gente está falando sobre vida, né? Preservar vidas, dar dignidade à vida, aos trabalhadores e à trabalhadora. É isso. E todo trabalhador e toda trabalhadora tem dignidade garantida. Isso significa, né, direito humano. E os direitos humanos, não foram diretrizes nascidas nos governos, nos palácios. Ao contrário, foram conquistadas por meio de luta social. E você chama atenção para isso de maneira muito boa, Olga, chamando a engajamento de classe. Agora, é bom lembrar, né, como a gente iniciou aqui, a classe também tem cor, também tem gênero, também tem orientação sexual diversa. Então, como é que a gente vê, nesse cenário de muitos movimentos sociais e ambientais bastante importantes, essa necessária mudança? Eu falei a Adriana, mas a Adriana falou por último, na última vez, vamos falar com ela agora, a Dani em seguida. Então, Dani, melhor, Adriana, embolei aqui, gente, desculpa. Então, Adriana, na sua perspectiva, né, quais são os passos? Onde a gente tem que mudar para a saúde do trabalhador alcançar esse patamar de direito e a gente mudar o paradigma do mundo do trabalho? Bom, Luiz, eu acho que a Olga trouxe algo fundamental, né? Mas eu queria ir um pouquinho além disso, que é a gente falar sobre isso com todas as pessoas. Porque a saúde do trabalhador ela é muito discutida entre nós, né? Acho que a gente tem, sim, um desafio de colocar esse assunto, colocar essas pautas como sendo de interesse de toda a sociedade, né? E não ficar restrito a quem está envolvido com essas políticas públicas ou quem já está sofrendo, né, os impactos do trabalho na sua saúde, na sua vida. Então, eu queria começar dizendo, né, a gente está falando de direito humano, então acho que a primeira coisa é importante a gente enxergar, reconhecer que existe uma pessoa em cada trabalhador. Quando a gente faz isso, né, mostra isso para a população como um todo, para a sociedade como um todo, acaba sensibilizando de algumas formas. Eu me recordo muito de um evento que nós fizemos aqui no município de Santa Cruz, o Sereste Vales, alusivo ao 28 de abril, né, o Dia em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, e nós reunimos na época todos os protocolos que nós tínhamos de óbitos relacionados ao trabalho na nossa região. E nós fizemos uma cruz para cada trabalhador, para cada trabalhadora que perdeu a vida em função do trabalho. E colocamos essas cruzes no gramado de uma praça, né, como se faz num cemitério, vamos assim dizer. E em cada cruz nós colocamos o nome do trabalhador. O primeiro nome, né? João, Maria, Olga, Luiz, Adriana, Dani. Porque além de números, eram pessoas. E quando as pessoas passavam ali, chamava atenção pelas cruzes, quando elas liam os nomes, elas diziam, é o nome da minha mãe, é o meu nome que está aqui. Alguns reconheceram, este nome aqui foi a minha professora que morreu num acidente, né? Então, reconhecer que existe uma pessoa em cada trabalhador, eu acho que é um dos pontos imprescindíveis. E, com isso, lembrar a sociedade que ela é responsável por cada pessoa, por cada trabalhador que está ali. Nós precisamos, enquanto sociedade, nos responsabilizar pela vida da população trabalhadora também, né? É algo muito interessante quando
a gente coloca isso como uma responsabilidade. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalho infantil, e as pessoas vêm com aqueles mitos, né? É melhor estar trabalhando do que estar roubando, do que estar fazendo outras coisas. E aí eu pergunto, nós, enquanto sociedade, só temos essas duas opções para dar para as nossas crianças? Ou vai trabalhar, ou vai cair, né, na marginalidade, no crime, ou, enfim, em outras coisas? Então, essa responsabilidade é nossa enquanto sociedade. Enquanto nós não nos darmos conta disso, né, e aí essas discussões, como nós estamos fazendo, levar isso para o Conselho de Saúde, não ficar só na CIST, não que a CIST não seja, né, fundamental, a Dani vai falar enquanto cisteira agora, né, mas, assim, é pauta para o Conselho como um todo, não só para quem está na CIST, né, é pauta para levar para as escolas, para levar para todos os cursos, né? A gente discute isso nos cursos da saúde e na administração e no direito, né? Em tantos outros cursos que acabam, muitas vezes, definindo como vai ser a vida do trabalhador, né? E que isso não foi levado. Então, acho que essa discussão ampla, com essa consciência de classe que a Olga trouxe, ela é muito, muito importante e é o caminho. Dani, você foi citada já como cisteira. Além da participação no controle social, que você pode detalhar um pouco mais, caso queira, que outros caminhos? Quais as alternativas? Onde a gente tem que mudar, Dani, para a saúde do trabalhador ser considerada direito humano? Eu vou ficar com essa palhinha mesmo, né? Enquanto a Olga falava, que me despertou aqui isso mesmo, a Olga faz eu me lembrar da 80-80, né? Porque a 80-80 de 90, quando ela nasce, está fora o controle social, está fora o movimento social. E como é que o movimento social faz? Ele reage. E aí, no mesmo ano, não demorou, não foi no ano que vem, daqui a 5 anos, não, no mesmo ano, nasce 8.142 com a participação social, com o movimento social, e que aí vai dar conta desse controle social. Então, Luiz, o caminho é esse. Mas que caminho é esse? Não adianta, e aí agora que a Adriana me fez a provocação, como cisteira, não adianta o controle social, os conselhos se encastelarem. Não vai atingir a população. Eu quero saber, enquanto cisteira, se o povo, se o trabalhador da onde eu venho, me reconhece enquanto uma pessoa que luta pela saúde do trabalhador dele. Porque se eles não me reconhecem, eu sou. Essa é a pergunta. Se o Conselho de Saúde está lá, no município XYZ, e a população não o procura quando precisa de algo relacionado à saúde, ele está mesmo. Então, enquanto movimento social, enquanto controle social, as minhas questões vão tabular realmente com a Olga e com a Adriana. Adriana, aqui no Conselho Estadual de Saúde, a nossa comissão organizadora da quinta, porque nós também somos a quinta, da quinta SEST, né, que aqui é Conferência Estadual de Saúde Trabalhadora e Trabalhadora, a gente vai fazer um dia D. O que é isso? Que dia D é esse? Nos moldes da vacinação. A Secretaria de Saúde do Estado vai promover o dia D, fazendo com que todos os municípios, seu secretário de saúde, falem da Conferência de Saúde do Trabalhador. A gente vai para a rua, a gente vai para a Central do Brasil, um local que eu não sei precisar aqui o número de pessoas, mas que passa milhares de pessoas durante o dia todo. E nós vamos colocar um papel na mão da população para que ela saiba saúde do trabalhador como direito humano. Se a gente colocar essa fala, é pouca, porque o trabalhador vai falar assim, direito humano é coisa de defender bandido, eu não quero isso para mim, não. É só isso que se tem na boca do povo. Então, com linguagens que o trabalhador entenda que o problema dele de saúde pode estar relacionado ao trabalho, que o trabalho dele precisa ser isso que você trouxe, que eu já vou colocar no meu panfleto, que não pode ser trabalhador, tem que ser trabalhazer, que ele incorpore isso. Putz, cara, eu preciso que seja trabalhazer, né? Eu preciso que o meu trabalho me traga felicidade. Então,
esse é o momento do dia D, de falar com a população. Vai ser um movimento de um dia todo na Central do Brasil. E, claro, que quando a gente tem o apoio da gestão, Luiz, então é muito importante o que você está fazendo. É muito importante quando a gestão incorpora isso, porque as conferências, elas são chamadas pelos conselhos, né? Apoiadas pelas secretarias municipais e, no caso da Nacional, pelo Ministério da Saúde. Mas é preciso não só apoiar, é preciso incorporar, é preciso dizer, esse negócio é meu e seu, não é só seu e eu estou aqui. E esse movimento, Adriana e Olga, precisa, para a gente poder levar ele para a sociedade, precisa ter uma simbiose muito grande entre o controle social e a área técnica. Eu não posso sozinha falar que tem que ser direito humano se o meu Sereste, se o meu Centro de Referência de Saúde do Trabalhador do Estado e as regionais, junto com as áreas técnicas de saúde do trabalhador, porque não pode ser somente o Sereste não dá conta, precisa ter as áreas técnicas da secretaria. Se não tiver todo mundo junto, pensando a mesma coisa, não vai. Então, é papel do controle social e dos conselhos municipais desencastelarem. Não adianta a gente falar para nós mesmo não, entendeu, Adriana? O conselho fala disso, a gente fala disso, não adianta. E o conselho, para falar disso, ele precisa incorporar isso. E quero deixar para você que se tem uma CIST forte num conselho, certamente esse conselho será forte. Então, por isso que as CISTs, os conselhos municipais, precisam chamar a população para dentro do conselho. Quem vai... Eu sempre digo, o SUS, ele não fala de sindicatos, mas os sindicatos, eles podem falar do SUS. Mas como que o sindicato vem? Nós temos que ir lá. Como que a sociedade vem? Será que nós, enquanto conselho, estamos quebrando a coisa de sair de dentro das paredes do conselho e aproveitando nos municípios pequenos, colocando uma banquinha lá na quermesse, lá na festa junina, para que a população saiba o que os conselhos estão discutindo? Então, acho que esse movimento, para ser um movimento de todos e para atingir a sociedade precisa saber. Como que sabe? Não sabe. Como é que chega lá? Tem que chegar a partir do movimento social. Porque quem vai dizer para o vizinho sobre a saúde do trabalhador e o que é esse direito humano, não sou eu, não é o Luiz, não é você aqui em rede. Embora a gente leve a informação. É o conselheiro que está dentro do conselho, que representa uma entidade e que vai falar com o vizinho dele. Então, para isso, os conselhos têm que desencastelar. Para isso, as CISTs, elas precisam funcionar. E o que é funcionar uma CIST? O Sereste tem que estar dentro da CIST. Porque não se faz só o trabalhador sem o trabalhador, mas também não se faz só o trabalhador sem uma área técnica. Você precisa junto. E eu acho que a gente precisa, nessa conferência, dar conta de dizer que precisa ser junto. Eu acho que esse movimento que a CGSAT faz hoje, de estar junto com o Conselho Nacional de Saúde, e deixando isso claro que está dado. Porque o movimento, ele não é automático, gente. A gente precisa ter uma decisão de fazer esse movimento, né? Não é fácil, porque cada um tem um pensamento, né? E de que forma a gente faz esses pensamentos se juntarem. E aí, para concluir mesmo, não tem outra forma. Precisa do movimento social. Está dado aí, que para atingir os parlamentares, não é estalar de dedos. Tem um movimento que está acontecendo aí, que está todo mundo ouvindo. Escala pelo fim da escala 6x1. Isso é saúde do trabalhador, isso é trabalho a Z. O trabalhador está dizendo já que 6 dias vai ficar um em casa, não dá conta. E tem um movimento grande e está pressionando os parlamentares. Então, precisa ter movimento social, precisa ter todo um arcabouço, mas precisa ter, sim, vontade política, pressão em cima dos nossos parlamentares, porque a gente sabe que a gente vive num sistema capitalista e que é muito grande e forte as bancadas que estão ali para garantir que o trabalhador entregue a vida e que quanto menos direitos tiver, mais garantia. E quanto menos educação tiver, mais entrega a vida. Então, precisa do movimento social, precisa da vontade política, mas, acima de tudo, precisa da pressão
da pressão das pessoas. E o trabalhador sozinho, ele não vai dar conta disso. Ele não vai dar conta. E para a sociedade saber disso, a participação dos conselhos precisa ser fundamental. O conselho precisa existir de verdade, né? O conselho ele precisa existir para poder ele sair dessas paredes e ir até os sindicatos, os movimentos sociais e levar essa pauta. Porque, volto a falar, o SUS ele pode não falar a pauta dos sindicatos, mas os sindicatos eles conseguem trazer essa pauta pela perspectiva de que tudo que o trabalho sem saúde você não trabalha e que as cláusulas econômicas, que são muito mais discutidas do que a saúde, para você ter realmente uma economia e ter salário e ter dignidade, você precisa de saúde para garantir. Bom, então é isso. A gente chegou na pergunta derradeira. O que é que vocês esperam da 5ª conferência e o que é que a gente tem que levar para lá? O que é que não pode ficar de fora? Então, Adriana, a gente quer te ouvir. O que é que você espera da 5ª Conferência Nacional do Trabalhador e da Trabalhadora? E o que é que a gente tem que levar para lá, Adriana? Bom, Luiz, Olga, Dani, né, demais que compartilham com a gente desse momento, desses diálogos, né, maravilhosos. Eu acho que, antes de falar exatamente da 5ª Conferência, mas acho que as coisas estão integradas, né? Eu queria trazer que é urgente, embora alguns possam dizer que seja uma utopia, mas nós precisamos rever os nossos modelos de desenvolvimento. Né? Esse modelo de desenvolvimento que persiste deixando a vida de lado, né? A vida como um valor secundário e não fundamental, é isso que nós queremos para nós enquanto sociedade, né? Então, a gente precisa compreender que a vida do trabalhador importa, né? Eu até tenho um poema que eu digo que a vida do trabalhador é bendita, né? E que a gente não pode continuar colocando nos ombros dos trabalhadores e das trabalhadoras o ônus de carregar a economia, de que eles precisam se sacrificar constantemente para garantir que a economia esteja a pleno. Qual é o sentido disso se as pessoas não vão poder usufruir, não vão poder experimentar essa plenitude dessa economia que é para tão poucos, né? Então, é desafiador e talvez utópico, mas a gente precisa falar sobre isso. E se nós estamos falando de um direito humano, o humano tem que ser ouvido. O humano tem que estar participando ativamente disso, né? Dessa discussão, desse todo esse processo. E a gente estava citando, né, acho que a Dani trouxe uma coisa bem importante das questões políticas, né, das questões de quem toma essas decisões, quem desenha essa legislação, quem define essas normas, quem coloca, né, de fato, na balança esses valores que a gente está aqui discutindo, talvez lembrar, né, que mesmo que em classes diferentes, mas também são trabalhadores. Experimenta mexer com algum dos direitos desses trabalhadores que estão ali legislando, né, e tomando decisões políticas, se eles não vão se incomodar, né, com isso. Então, eu espero, Luiz, que essa 5ª conferência, né, que as reflexões, as propostas que saem da conferência, que elas possam ser uma luz nesse momento, para todos nós, que possam nos dar ânimo, porque a gente também vive, né, uns momentos, às vezes, mais ativos, mais empolgados, outros que a gente vai dando uma, né,
esmorecida, e os tempos que nós vivemos, eles são tempos muito difíceis. O cenário, a conjuntura, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Às vezes esse cenário, essa conjuntura nos assusta, mas esses momentos, eles servem também para isso, né? Para a gente se animar, para a gente se unir, porque tudo é construção coletiva, especialmente se nós falarmos de saúde do trabalhador, não tem como ninguém fazer isso sozinho, né? A Dani estava trazendo a questão do controle social, que precisa estar aliado com a área técnica, e a área técnica precisa do controle social, né? A ciência, ela precisa ser legitimada também pelas necessidades, pelas demandas da sociedade, para que ela possa, né, de fato, ocupar esses espaços. E, principalmente, acho que todas as conferências que eu já participei sempre foram espaços muito ricos, propostas muito importantes, muito interessantes que saíram, né? O que a gente espera é que elas continuem na pauta, que elas continuem na mesa, né, de todas as pessoas, os que cuidam dos trabalhadores, os que fazem a legislação, os que definem as políticas públicas, né, que isso realmente seja utilizado, toda essa produção, né, ela sirva realmente para que a gente possa transformar para um pouquinho melhor o mundo do trabalho, né? A cada passo a gente vai tendo um pouco mais de esperança, né, e de alegria em poder participar desse processo. Muito obrigado, Adriana. Dani, para você, qual é a expectativa com a 5ª conferência? O que tem que levar para essa conferência ser esse espaço tão marcante como descreveu a Adriana? Ô, Luiz, olha só, eu sou de um estado que é pioneiro nesse negócio, né? É tão pioneiro que você está aí, né? Você está aí. E você é nosso, a gente fica dizendo, olha, nosso povo, nossas coisas boas foram para lá. Então, assim, eu não participei de nenhuma conferência de saúde trabalhadora e trabalhadora, né? Em algum momento, quando as conferências aconteceram, eu já era trabalhadora. E o que a gente espera, né? Primeiro que, assim, olhando o documento da 5ª, a gente vê muita coisa boa, né? O regimento, o documento orientador, né, que veio para nós, a gente consegue ler muita gente ali, e eu tenho a felicidade de ler o Fadel ali, né? Que a gente já conhece, bati o olho e falei, isso aqui é nosso. Então, o que a gente espera quando vê que uma conferência está trazendo Adriana, Luiz e Olga, dizendo que depois da conferência vai ter um plano de trabalho. Isso é inovador. O que nós vamos fazer? E aí, são as perguntas que eu sempre me faço, né? Aprendi aí com a professora Fátima Sueli, no lugar da onde eu venho, que é o Fórum Intersindical Saúde, Trabalho e Direito, com o meu professor Fadel, né? Com tanta gente boa lá. Mas a gente sempre se pergunta, quando termina alguma atividade, né? O que faremos, né? Depois daqui? O que seremos capazes de fazer, né? Então, essa conferência está dizendo isso. Se você vai ter uma conferência e que você vai precisar fazer um plano de trabalho pós-conferência, vai todo mundo continuar trabalhando depois, pegando esse documento que foi aprovado nos municípios, que foram aprovados nas regionais, nas macro-regionais e nas estaduais, e continuar trabalhando junto, e aí junto mesmo, com as áreas técnicas de saúde do trabalhador, e com controle social, independente se a Dani vai estar lá ou não, o documento está lá registrado, para alguém continuar fazendo esse trabalho, para que a gente não faça a 6ª conferência ainda com propostas da 5ª que não foram colocadas em prática. Então, o que a gente espera? A gente espera que a gestão coloque em prática a aprovação, o desejo do controle social. Nós não podemos fazer conferência só como um evento, um lugar bacana, que a gente reúne, que eu vou ver a Adriana, que eu vou abraçar a Olga, que eu vou ver o Luiz. Não pode ser só isso. Nós precisamos, nesses espaços conferenciais, pensar o que nós viemos fazer aqui.
O que nós estamos fazendo no nosso município? O que nós estamos fazendo na nossa região? O que nós estamos fazendo dentro do Estado? Ô Luiz, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos fazendo conferências a partir da região de Sereste. Também é inovador, porque como o Rio de Janeiro tem 9 regiões, as conferências geralmente temáticas, são feitas pelas regiões de saúde. A gente acabou de fazer agora a de gestão do trabalho e educação na saúde, foram 9 conferências regionais. Mas a de saúde do trabalhador, não. Falei, não, aqui a gente tem que ver outra coisa. E a gente pensou pelas regiões de Sereste, para garantir que os Serestes estejam realmente envolvidos, e não só o Sereste. Precisa dizer isso sempre. Primeiro que o Sereste é o nosso trabalhador direto enquanto CIST, mas a gente está falando de envolvimento das áreas técnicas do trabalhador, das secretarias municipais, das secretarias estaduais, assim como o Ministério da Saúde está colocado. Então, nós vamos fazer conferências a partir das regiões de Sereste, para que depois da conferência, aquela área técnica, junto com o controle social, possa ler as propostas que foram aprovadas para aquela região e para aquela região de Sereste. E depois unificando a região de saúde num só. Então, assim, é algo inovador, é algo criativo, é algo que dá trabalho. Mas é o que a gente pensa para fazer dar certo depois. Porque eu cheguei agora, né? Eu já cheguei sendo feliz, né? Porque em pouco tempo o Conselho Nacional de Saúde, junto com a Secretaria, com o Ministério da Saúde, promoveram, vamos para a 4ª conferência, num quadriênio, né? Fizemos a conferência de saúde, a conferência de saúde mental, a conferência de gestão do trabalho e agora estamos indo para a conferência de saúde do trabalhador. Então, acho que foi um boom que estava represado de 4 anos aí que a gente sofreu, né? Mas o que a gente quer? Eu acho que todas as iniciativas que estão sendo feitas pela gestão e pelo controle social, pelo Conselho Nacional, foram muito bacanas para dar conta de que essa conferência vai ser diferente. A gente teve o Sistão, que a gente pôde levar, o que os estados estavam pensando. A gente teve o Renastão, que misturou novamente o controle social com a área técnica, dizendo, é junto. A gente tem você, Luiz, fazendo vídeo que traz o trabalhador para o vídeo. E não é um trabalhador que está no conselho. Isso é importantíssimo. É o trabalhador. E isso também quero deixar de recado, né? Que os conselhos cortem, né? Sabe? É meio que uma pontadinha uma espetadinha de amor, se eu fosse a professora Márcia Bandini. Mas como eu não tenho a licença poética dela, eu vou mesmo botar o dedo na ferida. Os conselhos municipais precisam colocar pessoas trabalhadoras dentro das suas conferências, quer municipais, quer regionais, quer estadual. Os conselheiros são trabalhadores? São sim, mas eu, no conselho, represento uma entidade. A minha, claro, que nesse momento é representando o trabalhador, pura e simplesmente que eu represento a central sindical. Agora, nós não podemos, precisamos separar isso. Quem representa uma patologia dentro do conselho é trabalhador? É, mas é a pauta? Não é. Então, nós precisamos trazer os trabalhadores para dentro das conferências para que eles falem dos seus problemas. Nós precisamos eleger delegados, pessoas delegadas, não a partir de um birô, a partir de um grupo, somente de conselheiros. Nós precisamos sair disso, porque, Luiz, eu lendo, né, porque é leitura, e eu vi lá no fórum, a 8ª Conferência de Saúde, ela traz algo amplo, é a sociedade ocupando. E depois, em algum momento, esse modelo ficou um modelo para conselheiros. E que a gente precisa retomar isso, tirando isso. Não é tirar da mão dos conselheiros, não, porque não é sobre isso. É fazer com que nós, enquanto conselheiros, nós, enquanto sisteiros, vamos atrás do movimento social, dos sindicatos, para dentro dessas conferências. E que muitas das vezes eles possam não ir. Eles podem não ir por amarras no trabalho, né? E às vezes eles vão participar porque estão de folga, mas é a pauta do trabalhador, que o trabalhador ele não pode ser um objeto, ele é o ator desse processo. Então, importa para mim que o trabalhador que está lá no comércio, ele esteja dentro de uma conferência dizendo para a gente qual que é o problema dele, e que a pauta dele é a pauta que nós vamos defender no Estado e em Brasília. Então, o que esperar dessa conferência? Espero muito
espero demais. A gente está fazendo um ato de conferir, dentro do Conselho Estadual de Saúde, as propostas das conferências que antecederam. E a gente acredita muito que essa conferência, com a forma que ela está, como ela já vem se constituindo, não é da agora, já vem um processo anterior, aí pelo Ministério, aí pelo Conselho Nacional, a gente tem certeza que não será mais uma conferência e que a gestão, ela colocará em prática o que as propostas que forem aprovadas no âmbito nacional, para que a gente consiga, num processo ascendente, que todos os municípios e todos os estados coloquem também em prática o desejo, a vontade dos trabalhadores representados a partir do controle social. É isso. Obrigado, Dani. Você nos lembra, inclusive, o conceito de política como expressão da vontade do povo. E o povo brasileiro quer viver. O povo trabalhador quer viver, quer ter saúde, quer ter felicidade, quer florescer. Para isso, Olga, o que a gente tem que levar para essa conferência? A Dani nos ajuda com uma definição. Olha, é momento de conferir. Conferir a realidade, conferir o que a gestão está fazendo, conferir a política pública e ir avante, ir além. Para a gente ir além, o que a gente tem que levar, Olga, para essa conferência e qual é a sua expectativa? Eu vou começar dizendo assim, o que eu espero dessa conferência, né? Viu? Eu quero inverter a ordem. E o que eu esperava, o que eu espero já está acontecendo. A gente poder discutir saúde do trabalhador e trabalhadora para além do que já existe dos direitos colocados. E formulando, inclusive, a reflexão de garantir a vida, né? A gente tem que trabalhar sim, e adoecer não, e morrer jamais. Inclusive, parte desse slogan foi do tema da terceira conferência, né? As conferências de saúde do trabalhador e da trabalhadora, no seu histórico aí, né, de conferência, elas sempre produzem algo que eu chamo de pano de fundo. Às vezes, uma diretriz ou uma proposta especificamente, que, né, aprovada, ela não se efetiva, né? Mas, até mesmo porque a nossa conferência, ela extrapola o escopo da saúde, né? As propostas, na sua maioria, ela vem para a atuação do âmbito do trabalho, da previdência, do meio ambiente. Então, mas esse pano de fundo que sempre ocorre nesse momento de conferência de saúde do trabalhador e da trabalhadora, tem, de alguma forma, marcado e feito o fortalecimento dessa área, né? Primeira conferência foi colocar a saúde do trabalhador dentro do escopo da saúde pública, e vem dentro do SUS, né? Ela foi garantida pela lei 8080, aqui já mencionada, né? Fruto disso. A segunda conferência foi marcada para que, de fato, se tivesse uma política de saúde do trabalhador e da trabalhadora. E em 2012, essa política foi publicada, apesar das ações, né, já vinham ocorrendo, mas ali tem um documento que marca muito essa atuação, né, do âmbito do SUS. Depois, a terceira conferência foi uma aproximação muito forte com o Conselho de Saúde, com a CIST e outros movimentos, né, de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né, reforçando essa questão de trabalhar sim, mas adoecer não. E hoje eu acrescento, morrer então, jamais. A quarta, ela vem implementar a política, ela vem dar visibilidade desse documento enquanto estratégia. E a quinta, né, eu penso, né, que nós vamos conseguir avançar em direção justamente dessa classe trabalhadora que não tem cobertura ou não está diariamente sobre o olhar, né, das políticas públicas ou de dirigentes ou de gestores, até mesmo não tem representatividade sindical, né, de sindicatos, né? Então, assim, é isso que eu espero. Mas, principalmente, que essa conferência seja tomada por aqueles a qual ela tem considerado como sujeitos, né, que são os trabalhadores e trabalhadoras. É fundamental o engajamento deles, senão a gente vai estar falando só para nós mesmos, né? A gente tem que começar também a ultrapassar essas barreiras, essas limitações que as pessoas, quando se fala de trabalho, entendem apenas de um vínculo,
né, de uma condição salarial, né, de um crescimento profissional, né, mas que entenda que é necessário a gente falar de saúde e que a nossa rede, né, a rede de atenção à saúde, todo o SUS, para além dos centros de referência, das áreas de vigilância em saúde do trabalhador e núcleos que já existem, possa ter o reconhecimento do adoecimento do trabalho, ou adivinho do processo de trabalho. Quanto mais a gente ter essas notificações, quanto mais ter essa sensibilidade, né? Eu sempre lembro do Joel do Maranhão, da CIST do Maranhão, ele fala, quando você entra no consultório, dificilmente, né, quem está te atendendo ali, pergunta, você trabalha em quê? Né? Então, é muito importante que nessa conferência também a gente consiga avançar nisso. E para nós, enquanto Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador, eu quero trazer alguns desafios que creio que vai ser emblemático nesse processo de quinta conferência. Primeiro, a gente precisa mudar esse patamar da coordenação. Hoje a gente discute pauta, está envolvida em pactuações, né, em atuações que vão para além do escopo de apenas de uma coordenação e atribuição e competência. Então a gente precisa dar esse crescimento à área dentro do âmbito da saúde, né? Então a gente almeja alcançar ou chegar em patamares onde que a gente possa estar dialogando com outros parceiros de outros ministérios, não como coordenação, mas com departamento, secretaria, enfim, é um sonho, mas não custa nada sonhar, né? Também eu vejo também o fortalecimento da nossa rede, a rede de atenção integral à saúde do trabalhador e da trabalhadora, não só voltado para a sua principal estratégia, que são os centros de referência, né, mas também para as demais áreas, né, que atue, lembrando que aquele usuário é trabalhador e trabalhadora, né, como que ele trabalha, quantas horas trabalha, o que faz no seu trabalho, se tem algum adoecimento que ele reconhece que vem do trabalho, enfim, são outras coisas. Mas, também, a ampliação do nosso centro de referência em saúde do trabalhador e trabalhadora, que tem sido fantástico em todo esse tempo de atuação desde 2002. Lembrando que agora eles tiveram um recurso, um aporte maior de recurso, né, onde os seus valores foram dobrados, 100%. Isso é uma vitória muito histórica, né, e vem de conferência, isso é resposta de propostas. Às vezes as propostas não têm vamos dizer, a implementação em um ano seguinte, no dia seguinte, mas daqui 5, 10 anos, elas ainda vão fazer efeito, pelo menos para as conferências de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, ampliar essa rede, né, dos centros de referência também é um grande êxito para a saúde do trabalhador. E pensando aqui em algumas iniciativas nacionais, no programa Mais Vida no Trabalho. É uma iniciativa que está sendo fomentado, está sendo discutido com as representações de trabalhadores, com os especialistas, com os gestores, né? E para que, de fato, venha fomentar em toda a localidade do território brasileiro, de que não podemos, de forma nenhuma, aceitar a morte de um trabalhador, a trabalhadora só com a morte. Morreu uma pessoa. Hoje morreu uma pessoa porque caiu de uma laje, morreu uma pessoa porque caiu de uma máquina, foi esmagado por... Não, a gente tem que promover políticas, né? A saúde do trabalhador tem muito isso dentro dela, de promover ambiente saudável, de promover trabalho saudável, né? Então, eu aposto demais nessa quinta conferência, no sentido da gente caminhar um pouco mais do que chegamos. Já chegamos até, acho que numa perspectiva, se algumas pessoas fizerem assim os seus resgates históricos, que realmente, mesmo como um escopo de coordenação ou como uma área técnica que já foi, avançamos muito. Nós temos política, nós temos uma rede que dá resposta, nós temos recursos, né? Nós temos profissionais, mais de 2.000 profissionais nas equipes dos centros de referência. Isso é uma vitória, de pessoas que falam a linguagem do trabalhador e da trabalhadora. Mas, outro fator que é fundamental para nós, o fortalecimento das CISTs, né, das comissões intersetoriais de saúde do trabalhador e trabalhadora, dos conselhos, bem lembrado pela Dani, uma boa comissão faz um bom conselho, né?
Então, fortalecer esses espaços, né, de promover a inserção de novos atores dentro dessas comissões, e nesse sentido, né, a própria CGSAT, junto com o Conselho Nacional, tem aí trabalhado o projeto de formação, de mobilização, junto com o GESAT, que é um importante espaço de atuação aí para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, resumidamente é isso, porque eu acredito que vai vir mais coisas, né, boas coisas, bons resultados. Sei que a gente vai se deparar com muitos desafios, né, com muitas perspectivas, muitos desânimos, mas eu acredito na renovação da saúde trabalhadora, da trabalhadora, que é uma fênix. Quando as pessoas acham que ela está lá na cinza, ela morreu, acabou, se renova. Sempre aparece algo que pode se renovar, e falar hoje de saúde trabalhador e trabalhador como direito humano é justamente isso aí, da saúde trabalhador ser renovada. Então, agradecer a Olga por essas propostas que ela traz, ou seja, está com a mala cheia para a 5ª conferência, isso é muito bom. Dani, você levantou a mão, a gente passa a palavra, talvez já para também dar a sua última palavra aqui, despedir das pessoas. Agradeço mais uma vez a sua participação. Ô, Luiz, eu quero te dizer que você teve uma sacada muito boa de deixar a Olga nessa sala hoje. Porque é papel da Olga agora ficar soltando essas propostas para os estados, para que a gente venha colocar isso nessas conferências, porque aí vira política, né? Lá no estado do Rio, nós vamos fazer antes da conferência estadual, nós vamos fazer uma plenária estadual, para que a gente coloque propostas do Estado, junto com o Conselho Estadual e as áreas técnicas estaduais, daquilo que é necessário pensar o Estado. E aí já vai entrar para mim lá, que a CGSAT tem que mudar de escopo. E aí, por conta desses organogramas, que muitas das vezes o controle social ele não compreende o organograma, ele acha que está lá, aquilo ali dá conta. Mas é preciso que vocês nos municiem de informação para que a gente possa colocar no papel os desejos de vocês pela nossa voz. E, nesse sentido, Olga, estou feliz, porque já vai entrar para mim. Depois eu preciso só de uma cola de vocês, departamento ou secretaria, que é preciso entrar. Gente, muito obrigada aqui pelo convite, viu, Luiz? Obrigada, Adriana, por dividir com você. Obrigada, Olga, você foi uma feliz surpresa, entendeu? Obrigada, Luiz. E a gente se vê, gente, por aí, por nossas andanças, né? Pela conferência, a gente vai estar junto aí em agosto. Eu fico feliz que, a partir dos estados, dos Serestes, estarem aqui participando, né, das áreas técnicas, que isso sendo publicizado, isso fortalece o controle social dos estados do município e também dos centros de referência do trabalhador, tal qual as áreas técnicas. Muito obrigada, viu? Um bom retorno para quem vai para onde, né? Obrigado, Dani, pela participação. Adriana, também a sua saudação final para os nossos participantes aqui, e eu agradeço em nome do Conselho Nacional de Saúde e da CGSAT. Muito obrigado. Olha, nós que agradecemos, a Abraço agradece, foi um momento muito, muito bom, né? Eu acho que esse diálogo ele foi riquíssimo, e realmente foram complementares, né? Claro que a gente ficaria aqui horas conversando sobre esse tema que é a nossa paixão, mas é sempre muito, muito bom, a gente sempre aprende muito uns com os outros. Acho que essa é uma lição da saúde do trabalhador para todo o SUS, né? Talvez a saúde do trabalhador seja a que mais incorporou realmente o controle social, a participação social, né, e esse protagonismo, né, de quem é também quem vai receber a ação, né, mas de estar junto, construindo junto. E é nessa lógica, né, também que a Abraço tem trabalhado. A gente tem aproveitado muito a oportunidade que o Conselho Nacional de Saúde tem dado de fazer conferências livres, já desde de outras conferências, né, agora nessa temática da saúde do trabalhador, e junto com a CGSAT, junto com outras instituições parceiras. Ontem nós estivemos no Rio Grande do Norte, né, o Luiz também estava participando, e faremos a nossa conferência livre também da Abraço, né, de saúde do trabalhador e da trabalhadora, ainda no mês de abril. Então, é isso, é estarmos juntos, todos juntos, né, nessa construção
por um mundo melhor para os nossos trabalhadores e nossas trabalhadoras no Brasil. Muito obrigado, Adriana. Olga, seu tchau aí para o pessoal. Bom, foi muito bom esse momento aqui com a Adriana, com a Dani, junto aqui com o coordenador Luiz Henrique da Costa Leão, né? E dizer da minha alegria de estar aqui na quinta, né? Já que eu comecei no processo da terceira, passei pela quarta, estou na quinta, e vamos juntos, né? Temos boas perspectivas e vamos confiar e acreditar na conferência. Então, eu tenho só a agradecer a área, então agradecer por todos os profissionais, controle social, e meu coração é partido por eles, né? Então, é isso. Obrigado, Olga. E para você, mobilize, participe, faça acontecer. É por você que a gente vai avante e com você que a gente precisa construir essa 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Um grande abraço a todo mundo.